E som. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quantos ganharam o boletim aí? Tem alguém que não ganhou o boletim? Tem alguém que não ganhou? Levanta a mão e quem não ganhou, a Conceição vai levar até vocês. Em nome de Jesus. Todo final do mês agora. Deixa com a sua mão levantada para a gente saber. Todo final do mês aí a gente vai estar divulgando o boletim da igreja. Amém? Os diáconos aí estão distribuindo. Alô, Moraizinho, Conceição. Lá de cá. Amém? Nós vamos dar uma passada rápida no boletim, só para informar os irmãos. Na primeira página aí tem uma palavra pastoral, uma palavra em cima de Mateus capítulo 5, onde nós estamos estudando esses versículos. Amém? Você vira a página, a palavra pastoral continua. O tema dessa reflexão é: você é feliz? Você pode depois meditar em casa, ler em casa com calma. Atenção, o boletim não é para ser lido no horário do culto. Amém? Agora você vai dar uma passada só de olho aí. Eita glória, desligaram a luz aí atrás. Ó. Na segunda página aí tem a agenda semanal da igreja. Olha aí para vocês verem. Segunda-feira, célula na casa do Querosene. Terça-feira, às 19h30, células. Espalhadas por toda a parte da cidade. Sábado, os 2 cultos do mês. Nós erramos a data do culto aí. É um sábado antes dessa data, tá ok? Então parece que vai ser dia 11. Essa data aqui tá dando segunda-feira. É um erro meu aí que eu cometi, mas é o primeiro boletim, nós estamos ainda adaptando, tá? Algumas coisas serão corrigidas. Os 2 sábados que terão os cultos de jovens nesse mês de setembro. E domingo, culto pela manhã, às 9h e às 19h30. Agora nós temos aqui do lado dessa agenda semanal, a agenda mensal do mês de setembro todo. O que vai acontecer no mês de setembro todo na igreja? Então você já pode aí verificar e organizar sua vida para que você participe dos eventos da igreja, amém? Amanhã à noite começa a semana de oração no monte. Nós vamos todos os dias ao monte essa semana, amém? Então, do dia 30 ao dia 3, tá, os respectivos horários aí, terça-feira após a célula e quinta-feira após o culto. Nos outros dias a gente vai sair às 19 horas da porta da igreja, amém? Vocês estão aí, gente? Parece que está todo mundo dormindo. Amém? Aí, primeira semana, o domingo, é a Santa Ceia do Senhor, né, às 9 da manhã e às 19h30. Então, semana que vem, já é a Santa Ceia do Senhor e culto de primícias aqui. Não falte em nome de Jesus. Dia 7 de setembro, que vai dar na terça-feira que vem, feriado, vai acontecer aqui na igreja Festival de Pastel. Amém? Salva essa data aí para você vir comer pastel, caldo de cana, refrigerante, para abençoar a obra do Senhor. Amém? Vai ter pastel de carne moída, queijo, pizza, batom, queijo com bacon, camarão, e vai aí por diante, tá bom? Então, em nome de Jesus, dia 7 de setembro, tem o Festival de Pastel, que vai iniciar às 16 horas aqui na igreja, ok? Dia 8/9, na quarta-feira do mês de setembro, nós estaremos dando início ao curso de membresia da igreja. Tem alguns irmãos vindo de fora, de outras igrejas, e eles estarão junto com os irmãos do batismo, fazendo esse curso de membresia, né, para ingressar na igreja, conhecer os ministérios da igreja, ok? Então, dia 8/9, às 7h30 da noite. 17/9, vai dar numa sexta-feira da outra semana, reunião e confraternização do Ministério Infantil com seus líderes, professores, monitores e ajudadores. E quem deseja participar, envolver nesse ministério, está convidado a essa reunião.
A reunião vai acontecer na casa do Giovanni e da Natália também às 19 horas. Amém, irmãos? Então, guarda também essa data. A última semana do mês, dia 20 a 24, tem oração na igreja às 6 horas da manhã. Ok? Então, a última semana do mês de setembro é a semana de oração aqui no templo pela manhã. E dia 29/9, a última quarta-feira do mês, vai ter o dia da visão. É onde nós falamos como nós estamos caminhando, o que tem acontecido nos bastidores da igreja. E essa reunião é para toda a igreja. A gente fala coisas financeiras, fala projetos, fala do que tem acontecido e para onde nós estamos caminhando. É muito importante você, como membro da igreja, participar dessa reunião em nome de Jesus. Atrás aí, na última folha, tem os eventos, que é o Festival de Pastel e o Dia da Visão, que a gente explica aqui mais detalhado como funciona. Tem um endereço e a casa, na verdade, o endereço não, só a casa de onde acontecem as células na terça-feira, tá bom? Então, aí você toma conhecimento onde está acontecendo uma célula na terça-feira, às 19h30. E os aniversariantes do mês de setembro também está aqui nessa última página. Tem o telefone aí, você pode, como igreja, mandar uma mensagem e abençoar esses irmãos para a glória de Deus. Amém? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nos chama lá e eu sei que vai ser bênção. Guarda o seu boletim e abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os limpos de coração, pois verão a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por mais um dia estarmos na tua presença. Pedimos ao Senhor, pela tua infinita misericórdia, use as nossas vidas, nos edifique. Senhor, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado. Pedimos ao teu Santo Espírito, revele a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós chegamos à sexta bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Talvez a primeira pergunta que deve vir no nosso coração é: qual o intuito? Por que nós estamos envolvidos na religião? Talvez esse deve ser o nosso pensamento. Por que eu vou à igreja? Por que eu quero buscar algo superior? Por que eu estou aqui em um domingo à noite na casa de Deus? A religião, ela serve para religar. A religião, ela serve para conectar o homem a algo superior. Todos que estão na religião, um exemplo, o budismo, eles estão na religião para estarem conectados a algo superior. Todos que estão envolvidos, ingressados na religião, estão envolvidos, ingressados, porque estão na expectativa de ver Deus. Esse é o nosso intuito aqui, é ou não é? Nosso intuito como igreja é ver o Senhor. É um dia ir morar no céu. É ver a glória de Deus. Paulo mesmo vai dizer: se a nossa esperança
está em Cristo somente nessa vida. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você está na religião só para ser beneficiado na terra, você é um miserável. Porque a religião, ela serve para nos religar a algo superior, nos levar a algo, a nos conectar a algo superior. E talvez a pergunta que deve ser feita nesse verso é por que esse verso não foi colocado lá no verso 3? Porque se ver a Deus é um intuito de todo cristão, ele tem que ser colocado na ordem em primeiro lugar, como ordem primária. Nós entendemos aqui que ver a Deus é o nosso propósito, ver o Senhor é o nosso propósito. E talvez olhando todas essas palavras que Jesus vem proferindo, achamos que essas palavras, elas são palavras jogadas ao vento, elas são palavras desconexas, elas são palavras que não têm sentido algum, mas não. Todas as palavras de Jesus aqui, elas têm um sentido, como eu já falei outras vezes. Elas vêm montando um quebra-cabeça, elas vêm uma completando a outra. E essa palavra, no versículo 8, os limpos de coração, porque verão a Deus, ela não foi colocada em primeiro lugar, porque este é o exato lugar que ela devia estar. Pois uma coisa depende da outra. Algo precisa ser notado em nosso coração, em nossa vida, que essa palavra do Senhor aos nossos corações, ela tem um sentido para trazer uma visão, para trazer uma responsabilidade aos nossos corações. Então essa palavra aqui, ela está no lugar exato, ela está no lugar certo. Ela não devia ter sido colocada antes, em primeiro lugar, ela não deveria ter sido colocada em segundo plano, ela está no lugar certo. E eu vou te explicar por que essa palavra, o intuito de Jesus de ver a Deus, traz esse sentido para nossas vidas. Pois se todos nós estamos aqui com esse sentido, se nós estamos na religião para ver a Deus, e se o nosso desejo é o céu, nós vamos aprender isso nessa noite. Esse sermão da montanha, ele pode ser dividido em 3 partes. Versículo 1 ao versículo 3 ao versículo 5, ele é a primeira parte desse sermão. A segunda parte desse sermão é o versículo 6, que é bem-aventurados os homens que têm sede e fome da justiça. E a terceira parte desse sermão, ela pode ser dividida entre o verso 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá, é como se fosse as 3 partes, subindo um monte, estando no cume do monte e descendo o monte. Vocês vão entender o que eu estou falando, por isso que as palavras de Jesus aqui, elas são como um quebra-cabeça, amém? Vamos lá, na primeira palavra de Jesus, eu pus aqui no slide, para vocês analisarem comigo. Qual que é a primeira palavra de Jesus? É o primeiro degrau da nossa montanha. Felizes os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que reconheceram a sua miséria diante de Deus, a sua pobreza diante de Deus. Ensinamos que não é pobreza financeira, mas a pobreza no coração, entendendo que ninguém se salva fazendo boas coisas. É a misericórdia de Deus, e o fato de nós reconhecermos isso, nós nos humilharmos perante Deus, esse reconhecimento de quem nós somos, nós nos tornamos pobres de espírito. Então, nós subimos o primeiro degrau da nossa montanha. O segundo degrau é felizes os que choram. Primeiro você reconhece que você é um miserável. Depois você chora pelos seus pecados. Vocês estão aí, gente? Primeiro você reconhece, depois você chora pelos seus pecados. Você vai diante de Deus e entende que você sem Deus não é nada. Primeiro com o reconhecimento, depois o choro do quebrantamento. Terceiro lugar, é o terceiro tópico da nossa montanha, terceira parte da nossa montanha que estamos caminhando. Felizes os mansos. Eles primeiro reconhecem, depois choram. E os mansos são aqueles que assumem diante de Deus e diante dos homens as suas misérias. Ou seja, eu sou um miserável pecador, eu choro pelo meu pecado, mas eu não somente choro, eu assumo diante de Deus e diante dos homens que eu não sou nada. Esse é o terceiro passo. E a gente chega no cume da montanha.
Aonde é? Os felizes os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Vamos lá. Primeiro, esses 3 degraus aqui da nossa montanha é algo que nós vivemos dentro de nós. É algo que nós precisamos reconhecer como homens pecadores, miseráveis, choramos pelos nossos pecados. E quando a gente chega lá no cume da montanha, que é o versículo 6, felizes os que têm fome e sede da justiça, você passa a ter sede e fome de ser justificado, de ter paz com Deus, de ser perdoado, ter sede e fome de estar com a sua vida no altar de Deus, ter a sua vida na íntegra, ser restaurado, ser transformado. Vocês estão aí, gente? Então vamos lá, nós subimos a montanha, e quando nós chegamos no cume da montanha, nós passamos a ter desejo por essas coisas, passamos a ansiar por essas coisas. Isso fala da condição do nosso coração. Subindo, nós temos uma condição de pecadores, fracos, frágeis, não somos nada. Quando chegamos lá no cume da montanha, nós passamos a desejar essa condição diante de Deus, que queremos ter paz com Deus, sermos perdoados e justificados. E agora a gente começa a descer a montanha, é onde a gente manifesta isso que a gente vive em Deus na vida dos homens. Você subiu a montanha, apresentando a condição do seu coração. Você chega lá em cima, você tem sede e fome dessa condição, de ser perdoado, de ser restaurado. E agora você começa a descer a montanha. E nós ministramos na semana retrasada, felizes os misericordiosos. E todas essas palavras, como eu disse, elas têm uma ligação. Vamos lá para vocês entenderem. O verso de número 3, ele diz: felizes os pobres de espírito, reconheceu a sua miséria, amém? Amém, irmãos? Reconheceu a sua miséria. Os misericordiosos são quem? É aqueles que olham para dentro da miséria do coração do homem. Tá dando para entender aí? Ou seja, eu tenho uma condição de miserável, mas agora para eu manifestar isso que Deus gerou no meu coração, eu passo a ter misericórdia das pessoas. Eu passo a manifestar aquela condição que Deus gerou dentro de mim, no coração das pessoas. É uma palavra conectando na outra. Nós só conseguimos ser misericordiosos com as pessoas quando nós entendemos que nós somos miseráveis. Amém? Segundo ponto. Deixa eu beber água. Isso aqui é muito forte agora. É esse texto que nós estamos. Felizes os limpos de coração. Os limpos de coração, quem são? Quem é o limpo de coração? É isso que nós vamos estudar hoje. Mas como alcançar os limpos, o ser limpo de coração? Só tem uma forma. Verso de número 4. Chorando. Você só consegue ser purificado chorando. Nós só conseguimos ter paz com Deus quando nós choramos pelos nossos pecados. E Deus está falando assim: felizes os limpos de coração, porque eles choram pelos seus pecados. Você só recebe a santidade quando você se humilha diante de Deus. Você só é justificado quando você se humilha diante de Deus, quando você coloca o seu coração diante de Deus. E o último ponto é o que nós vamos estudar. Felizes os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Eles assumem as suas fraquezas diante de Deus e diante dos homens, e eles têm a capacidade de promover a paz na vida das pessoas. E a base de tudo é os últimos versículos, que é: felizes os perseguidos por causa da justiça. Quem são os perseguidos por causa da justiça? Quem é esse povo? O perseguido por causa da justiça é o povo que viveu tudo aquilo diante de Deus, viveu tudo aquilo diante da palavra de Deus, aí ele passa agora a ser perseguido por causa da palavra do Senhor. E isso aí vai encerrar o sermão da montanha. Deu para entender? E hoje nós vamos estudar quem são os limpos de coração. Vale a pena ressaltar que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de 4 coisas. Vocês já viram uma expressão assim? Se eu sentir no coração, eu vou? Quem já ouviu essa expressão? Ou já falou essa expressão? Mas cuidado, quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando só de sentimento.
Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de coração, alma, que é emoção, que é o seu sentimento. Ela fala de intelecto e fala também de vontade. Marcos capítulo 12, versículo 30, nosso tema do ano passado, não precisa abrir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é o coração? Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele está dizendo assim: ame a Deus com o seu coração. Ama a Deus com aquilo que você tem dentro de você. Aí ele vai dizer, o segundo ponto: ame a Deus de todo o teu coração e alma. A alma fala de quê? Das emoções. E você não pode servir a Deus só com emocionalismo. O emocionalismo, ela faz parte. Às vezes a gente fala assim, sentir Deus, que é arrepiado. Não. Eu tenho certeza, se você for num jogo do Flamengo, do Maracanã, com o Maracanã lotado, você vai arrepiar. Deus está lá? Vamos entrar nesse mérito. Porque quando mexe com a sua emoção, o seu corpo vai arrepiar. Você vai ficar extasiado. E a emoção, ela fala da alma. Por isso que Davi, no Salmo 42, verso 11, vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo que as emoções dele, elas precisavam ser colocadas no seu devido lugar. Espera no Senhor, a alma estava inquieta, a alma estava abatida. Isso é importante nós meditarmos. E quando também se fala de coração, se fala de intelecto. Sabiam disso, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe o que é o culto racional? O que você presta com o seu raciocínio. E culto não é só emocionalismo. Culto não é gritaiada. Não é gente caindo e levantando. Culto é entendimento. Culto é você raciocinar a palavra. E tem gente que fala assim, irmãos, é muito perigoso isso, que nós precisamos trazer o culto a Deus ao nosso intelecto. E coração também é intelecto. Tem gente que fala assim, se eu sentir, eu abençoo. O coração da pessoa está mais duro do que pedra. Não vai abençoar nunca. Mas se você levar para o seu intelecto, Deus está mandando eu abençoar. Se eu ver a necessidade de alguém, você não precisa sentir. Deus te mostrou, você precisa abençoar. É isso que nós precisamos entender na palavra do Senhor. E quando a Bíblia diz sobre coração, alma, entendimento, ele também diz da nossa vontade. Antes de falar um pouco de vontade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que existem pessoas que amam a Deus pouco? A resposta seria, porque elas conhecem a Deus pouco. Ele está dizendo, ame a Deus com o seu entendimento. Quem tem pouco conhecimento de Deus, ama pouco a Deus. Mas quem tem muito conhecimento de Deus, ama muito a Deus. Jeremias capítulo 9, Jeremias vai dizer, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza e o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, de me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ele está falando assim, se você for gloriar em algo, glorie em conhecer o Senhor. Tem entendimento de quem é Deus, saiba quem é Deus, isso é importante. Existem pessoas que amam pouco a Deus, porque conhecem pouco a Deus. Isso nós trazemos para a luz da palavra. Quem lê pouco, sabe pouco quem é Deus. Quem não lê nada, não sabe nada quem é Deus. Mas quem lê muito vai mergulhar num rio. E esse rio vai te levar a lugares altos. Quem tem muita experiência com Deus vai amar Deus a cada dia mais. Quem todos os dias tem um contato direto com Deus, todos os dias vai amá-lo mais e mais. E a última coisa é amar a Deus com sua força. E quando a gente fala de força, a gente fala da nossa vontade. Você precisa amar a Deus com a sua vontade. Eu preciso amar a Deus com a minha vontade. Então o coração está envolvendo 4 coisas. O coração, a alma, o intelecto e a minha vontade. Quando eu manifesto isso aos homens. Amém? Deu para entender aqui? Estamos falando dos limpos de coração. E agora a gente precisa abrir um leque aqui sobre o que é o coração,
à luz da palavra. Pontos negativos do coração à luz da palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Eu estou aqui para te dizer, cuidado com esse negócio de novo, de sentir no coração, porque o seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Eu estou sentindo a vontade de ajudar, eu estou sentindo a vontade de fazer uma aliança com tal. Você não pode sentir vontade, você tem que agir pela palavra. Presta atenção, eu vou exemplificar isso aqui. O que é que a Bíblia diz a respeito de namoro cristão? Não juntais em julgo desigual com os incrédulos. Não está falando isso? Isso serve para namoro e casamento, amém? Tem coisa que você não precisa sentir não, irmão. A Bíblia já está falando que o cara não é crente, que a menina não é crente. O que você vai envolver com ela? E eu falo isso no âmbito de negócios. Talvez você vai envolver com o incrédulo no meio dos negócios. O que vai acontecer com você, meu irmão? Você vai frustrar, porque a palavra de Deus está falando não, e você está sentindo no seu coração, algo vai dar errado. Cuidado, seu coração é enganoso, o seu coração é desesperadamente corrupto. Mateus 15, 19, a Bíblia vai dizer, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós estamos estudando na célula, quem está indo na célula aí está aprendendo, né, irmãos? Que aonde começa o homicídio? No coração. Aonde começa o adultério? No coração. Nós estamos entendendo que não é somente o ato, mas o ato de nós termos no nosso coração aquele sentimento. Está dizendo, Mateus 15, 19, naquela palavra que diz que os fariseus estavam limpando o copo só do lado de fora. Jesus nunca fez isso, ele falou, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai está vindo do coração. Ele está ensinando à luz da palavra de Deus, irmãos, que toda maldade, tudo aquilo de coisa ruim que vem do coração. E nós precisamos entender, irmãos, que é do coração que sai todas as coisas malignas. Cuidado com o seu coração. Outro ponto sobre o coração é duvidoso. Jesus diz, em verdade vos digo, em Marcos 11, 23, que qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será feito. Fala para o irmão que está do seu lado, cuidado que o seu coração é duvidoso. Sabe por que o coração é duvidoso? Pedro, andando sobre as águas, ele tirou o foco de Jesus, o que aconteceu? Afundou. A dúvida encheu o coração dele. A mulher de Ló, a Bíblia diz que ela estava caminhando, e Deus falou, sai e não olha para trás. O que aconteceu? Ela olhou porque ela duvidou. O coração duvida, irmãos. Quem aqui nunca fez aquela oração, Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Ele está dando tudo errado, parece que o Senhor não está comigo. Parece que o Senhor esqueceu de mim, parece que o Senhor me abandonou, essa prova não vai parar, essa situação não vai cessar. E a gente ora, porque o nosso coração, ele é duvidoso. Outra coisa do coração, Hebreus 3:8, ele pode endurecer. Cuidado, não endureçais o seu coração como nos dias de Meribá. O povo ouviu a voz de Deus e ainda assim endureceu o coração. Tem muita gente, muito cristão que começa uma seda, chora com tudo, quebranta com tudo, o tempo vai passando, a caminhada vai passando, a situação vai acontecendo, o coração vai se tornando como pedra. Muitas pessoas desviaram porque o coração endureceu, apagaram o Espírito Santo, afastaram-se da comunhão com Deus. Talvez você já ouviu e pregou para alguém que ele disse assim para você, não fala de igreja comigo não. Não fala de Deus comigo não, porque o coração endureceu. Cuidado,
com o coração endurecido. Quando o seu coração começa a endurecer, tudo é ruim para você. O culto é ruim, a palavra é ruim, o louvor é ruim, a comunhão é ruim na igreja, não tem ninguém que presta. Tudo é ruim. Por quê? O seu coração está duro. Cuidado com isso. Outro ponto sobre o coração, Mateus 15:8. Ele pode se tornar hipócrita. Coração hipócrita é aquele que honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Cantamos canções, pregamos a palavra e não vivemos a palavra. Tome cuidado para que o seu coração não se torne um coração hipócrita, um coração longe de Deus, um coração que só vive a nata do evangelho, de domingo a domingo, uma adoração falsa, uma adoração hipócrita, uma adoração vazia, uma adoração rasa, onde não tem profundidade. Cristãos que não oram não são cristãos. Cristãos que não leem a Bíblia não são cristãos. Irmãos, é muito difícil nós lidarmos com a geração fria, apática, que tem tudo em casa, tudo do bom e do melhor, mas ela não quer ter mais comunhão com Deus. As coisas estão indo bem, as coisas estão caminhando legal, e essa geração está cada dia mais longe de Deus. E a gente vem no domingo cantar canções de amor para Deus. Irmãos, nós precisamos cantar canções de amor na segunda. Nós precisamos cantar canções de amor na terça. Nós precisamos cantar canções de amor na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no feriado, chovendo, nevando, no deserto, na tempestade. Cante todos os dias ao Senhor, mas não deixe que o seu coração se esfrie. Cuidado com o seu coração. Talvez o seu coração está longe de Deus. Talvez o seu coração está gelado. Talvez o seu coração está frio. E Deus precisa nos despertar a isso, irmãos. E eu preciso falar também sobre ideias erradas sobre ter um coração limpo. Talvez você pense assim: o que é ter um coração limpo? Tem gente que pensa assim: não, ter um coração limpo é aquele que... Já viu aquela linguagem que a gente usa dizendo assim, o fulano de tal é puro de coração. Já ouviu alguém falar isso? Não, fulano de tal não faz maldade a ninguém, é puro. Fulano de tal pode ficar tranquilo que não faz maldade não. Isso não é ter coração limpo. Tem gente que pensa assim: não, o fulano de tal é dado, tem um coração bom. Se bobear e tira até a roupa do corpo e dá para o sujeito. Isso é uma ideia errada sobre ter um coração limpo. Outra ideia errada de ter um coração limpo, não é aquela pessoa que vive para fazer o bem às pessoas. A pessoa pode se trancar no quarto. Você, eu, podemos nos trancar. Por exemplo, a família do Negão ficou esses dias de quarentena. O fato deles terem ficado trancados dentro de casa fez eles melhor do que os outros? A pessoa pode ficar dentro de casa, trancado no quarto, guardado lá o dia inteiro, sem acessar nada, que o coração dessa pessoa é mau. O coração da pessoa corrupto é maligno. O mal habita em nós. Então, às vezes, a gente acha que aquele que se separou, foi lá para o monastério, foi lá guardado lá, está lá escondido, lá dentro de um quarto. Não é pecador. É pecador porque o mal habita em nós. Então, a gente tem essa ideia errada, que ter o coração limpo... Aquelas pessoas que têm um coração limpo, aquelas pessoas que são dadas, aquelas pessoas que ajudam o próximo, aquelas pessoas que estão ali todos os dias para abençoar a vida de alguém. Isso não é ter o coração limpo. Pastor, então o que é ter um coração limpo? Ter um coração limpo, o slide já diz tudo. Número 1, somente aquele que chorou pelo seu pecado consegue ter um coração limpo. Fala para o irmão que está do seu lado: você quer ter um coração limpo? Você precisa chorar pelos seus pecados. A primeira forma de nós recebermos, adquirirmos esse coração limpo, é chorando pelos nossos pecados. Eu já falei isso aqui e torno a falar. O pecado de Judas foi menor do que o pecado de Pedro. Vamos dizer, mais feio, né?
pecado de Pedro foi mais feio que o pecado de Judas. Por que foi mais feio? Ele olhou no rosto de Jesus e falou: eu não conheço ele. Ele falou, admitiu diante do público, dizendo: eu nunca vi esse homem. O que Judas fez? Num lugar escondido, foi lá e vendeu 30 moedas de prata. O que Pedro fez? Ele assumiu publicamente que não conhecia Jesus. O pecado de Pedro foi mais feio do que o pecado de Judas. Mas por que cada um foi para um lado? Lados opostos. Judas foi consertar com um homem. Pedro foi chorar amargamente aos pés do Senhor. Pedro arrancou aquele de dentro do seu ser, clamando por Deus: Deus, tenha compaixão de mim. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece aos discípulos, ele vai dizer assim: eu vou lá na Galiléia diante de vós, e manda dizer a Pedro que ele ir também, porque eu ouvi. Aleluia. Aqui eu estou conjecturando, tá? Com certeza no mundo espiritual eu entendo que o Senhor ouviu o seu gemido, o seu clamor. Ele mandou falar para Pedro: vai lá, Pedro. Aquela mulher na casa do fariseu, o que acontece com aquela mulher? Ela chora, ela se humilha, ela vai aos pés de Jesus, chorando pelos seus pecados. Isso é ter um coração limpo. Aquele que chora pelos seus pecados recebe de Deus um coração purificado. Segundo ponto, 1 João capítulo 1 versículo 7, não precisa abrir. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só consegue ter um coração limpo aquele que foi visitado pelo sangue de Jesus. E a minha pergunta é: você já foi visitado por esse sangue? Você já foi tocado por esse sangue? Deus, esse sangue vertido na cruz do Calvário tocou você? Tocou o seu coração, tocou a sua vida? Ele vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem tem um coração limpo é aquele homem, aquela mulher que em seu coração foi visitado pelo precioso sangue de Jesus. Outro ponto que nós vemos na palavra de Deus: Davi vai orar após cometer pecados. Davi vai orar após errar, adulterar. Davi vai pecar de uma forma feia, de uma forma maligna. Ele vai cometer o homicídio. E ele vai no Salmo 51 dizer: purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Oh, meu irmão, coração limpo é só aquele que foi visitado pela presença de Deus. Ter um coração limpo é aquele homem que foi visitado pelo poder da palavra. Ter o coração limpo é aquele que foi visitado pela gloriosa presença do Espírito Santo. Ter o coração limpo é como se fosse eu falei hoje de manhã, o boi ali com berno, bicho, né? Aí vem o dono e aplica o Ivomec e rapidamente aquele bicho que está no boi sai. É essa visitação da palavra que você precisa ter no seu coração. O bicho sai quando a palavra vem. O mal sai quando a palavra vem. Aquilo que está de errado sai quando a palavra de Deus entra. É o Ivomec que é aplicado no boi lá, aplica ao ouvir a palavra, entrou no coração, e ali a palavra de Deus expulsa o mal. Isso é ter um coração purificado pelo poder da palavra de Deus. Ter um coração puro é o que diz Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós não somos santos porque não pecamos. Nós somos santos porque o sangue de Jesus nos purifica e nos restaura. Apocalipse 22, verso 14, vai dizer que aqueles homens tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro.
Não é que eles não pecaram, não é que eles não fizeram nada de errado, não é que o mal não existia neles, mas todos os dias eles estavam ali, lavando a sua vida nos pés do Senhor, lavando as suas vestiduras no sangue de Jesus. E isso é ter um coração limpo. Nós precisamos entender no nosso coração que ter um coração limpo é manifestar santidade ao coração dos homens. Você tem manifestado essa santidade? Você tem sido santo, como 1 Pedro diz, sede santos porque eu sou santo. Como que eu posso manifestar isso, irmãos? Você não precisa falar nada, você ser santo, as pessoas vão olhar e falar assim, aquele fulano tem postura diferente, aquele ciclano tem postura diferente, aquele ciclano não envolve conversa fiada, aquele ciclano não fofoca, aquele ciclano não fala mal dos outros, aquele lá é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Não é porque ele é melhor que os outros, porque ele manifesta a santidade de Deus. E manifestar a santidade de Deus é ter postura da santidade que Deus depositou em você. Ele te lavou, agora você vai depositar isso na vida de alguém. Você vai manifestar isso na vida de alguém. Você vai exercer esse chamado na vida de alguém. E alguém está esperando pela sua santidade. Alguém está esperando que você eleve o nível de justiça, de santidade diante dos homens. Ser limpos de coração é aquelas pessoas que foram perdoadas por Deus, santificadas por Deus, e elas manifestam a santidade na vida dos outros. E eu te pergunto, você tem manifestado a santidade de Deus na vida das pessoas? Ou o ímpio está lá, você é igual ao ímpio? No campo de futebol você é igual ao ímpio, na torcida você é igual ao ímpio, na roda dos escarnecedores você se torna igual a eles, você numa roda de amigos você se torna igual a eles, no trabalho você está igual a eles, aonde você está, você é como a lagarta que camufla. Cuidado, tem muito crente lagarta aí que está camuflando, no meio dos ímpios é ímpio, no meio dos cristãos é cristãos, no meio da roda dos escarnecedores, escarnece também. Quando é para falar mal, fala também. Ele não exerce a santidade que Deus depositou no seu coração. E isso é preocupante, porque sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. E aqui tem duas aplicações. Ninguém verá o Senhor no céu e ninguém verá o Senhor na sua vida. Você precisa exercer a santidade para que as pessoas olhem para você e falem assim, aquele fulano é diferente. Aquele ciclano é diferente. Aquela irmã lá não joga conversa fora. Cuidado, irmãos. E qual é a forma de nós vermos a Deus? Pois a promessa, como nós falamos no início, o intuito de nós estarmos na religião é ver a Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você quer ver Deus? Quais as formas de ver Deus? Primeira, se você tem um coração puro, isso aqui é muito importante, irmãos. Se você tem um coração puro, você vê Deus em tudo. Já viu o hino da Casa Worship lá? Eu te vejo em tudo. Você vê Deus na natureza. Você vê Deus nas nuvens. Você vê Deus na cachoeira. Você vê Deus nos animais. Você vê Deus na criação. Você vê Deus no céu. Você vê Deus nas montanhas. Você vê Deus em tudo que está acontecendo ao seu redor na natureza. Eu estou aqui pregando e as folhas da árvore, não precisa olhar para trás não. As folhas da árvore da Dona Betinha está tudo balançando. Eu vejo Deus nisso. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim aquele nascido do Espírito. Salmo 19, a Bíblia vai dizer que o céu anuncia o firmamento, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz menção a outro dia. Quando você amanhece de manhã e olha para o céu, você está dizendo que os céus estão declarando a glória de Deus. Oh, meu amado, quem tem um coração puro consegue ver Deus na natureza, consegue ver Deus nos animais, consegue ver Deus nas flores, consegue ver Deus em tudo, em coisas simples a gente vê Deus.
E eu te pergunto, você tem visto Deus nessas pequenas coisas? Eu acho que não é pequena, não, é grande. A gente que está passando desapercebido, né? Você tem visto Deus nessas coisas? Se você tem um coração puro, você vê Deus em tudo. Eu não estou falando aqui para você começar a mistificar as coisas, não, tá, irmãos? Tem gente que vai começar a falar assim, furou o pneu do carro, é Deus. Aí engloba, claro que é Deus, né, irmãos? A gente sabe que Deus está no controle de tudo. Mas não é para você mistificar todas as coisas. Cuidado. Mas eu estou dizendo para que o seu espírito, quem gosta de contato com a natureza, sabe do que eu estou falando. Quem gosta de ir para a roça, andar no meio do verde, sabe disso. Segundo ponto, como eu posso ver Deus? Ver Deus numa experiência particular. Você já conseguiu ver Deus na sua vida? Tem gente que não consegue ver Deus na sua vida, vai ver na vida dos outros, é difícil, né? Como que Jó disse? Antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo assim, ó, eu não conheço um Deus que os outros estão falando, que os outros estão pregando, mas eu vivi na pele uma experiência particular com Ele, aleluia. Sabe o que Jó está dizendo? Todo ser humano tem que parar de conhecer a Deus, de ouvir falar só daquilo que as pessoas falam e ter uma experiência particular com Deus. E eu estou aqui para te dizer nessa noite, Deus quer te dar essa experiência particular. Você já viu Deus na sua vida? Você já viu Deus na sua casa? Você já viu Deus no seu casamento? Você já viu Deus na vida dos seus filhos? Tem essa experiência particular, irmãos. Para de viver da experiência dos outros. Para de viver com aquilo que os outros estão falando de Deus. E tenha a sua própria experiência. Comece a buscar, comece a desejar, comece a ansiar por isso. E Deus vai te dar essa experiência. Uma experiência sobrenatural. Uma experiência profunda. Tem jeito de ver Deus em tudo. A gente vê Deus nos nossos filhos, né, Marcos Paulo? Marcos Paulo é o mais novo papai da igreja, ele, o Vandim. E quando eu falei com a Natália, no dia que o André nasceu, eu falei, Natália, eu já te amava, agora eu te amo mais ainda. Aí no dia que o Felipe nasceu, eu falo assim, eu agora te amo porção dobrada. Porque a gente vê Deus nos nossos filhos. A gente vê que aquilo ali é obra das mãos de Deus. Irmãos, é muito bom quando nós não temos filho, sim ou não? É muito bom, não é? Mas quando a gente tem, a gente fala assim, por que eu não tive antes? Porque a gente pode ver Deus nos nossos filhos, numa experiência particular, e Deus quer te dar essa experiência. Deus quer fazer da Estéreo mãe de filhos. Deus quer te dar um casamento, menina, abençoado. Meu jovem que está me ouvindo nessa noite, Deus quer te dar uma família abençoada. Por isso, não prostitua, não abra mão da sua santidade para viver um momento. Deus quer te dar uma família, e a família é coisa eterna. Estamos vendo Deus em tudo. E a última forma é que Paulo diz, por enquanto, nós estamos vendo Deus como um espelho ofuscado. Mas vai chegar um momento que nós veremos como Ele é. Nós o veremos face a face. Oh, labacaiosé. Nós veremos Deus como Ele é, na sua santidade, na sua plenitude. Oh, meu Pai, e se você está na religião somente por estar, você está no lugar errado. Nós estamos aqui porque queremos ver Deus, queremos estar face a face com Ele, queremos ser salvos. Outra coisa de ver Deus, a sua santidade só vai poder ser revelada àqueles que foram salvos, que foram lavados, que foram remidos, que foram perdoados. Paulo vai dizer assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, meu amado, você já ouviu notícia boa?
O céu muito mais. Já viu coisa linda? O céu muito mais. Já teve um sentimento gostoso no seu coração? Nós estamos falando aqui de filhos. Tem esse sentimento? O céu é muito mais. Ele está falando assim, não tem como expressar o que vai ser o céu. Não tem como, com palavras, dizer o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, o que o Caio pregou aqui. Ao homem não é lícito ouvir. Ele está dizendo, o que eu vi no céu, o que eu contemplei na glória, eu não posso explicar porque vocês vão bater cabeça. Ei, quem é limpo de coração tem certeza que Jesus está voltando e ele vai subir para as mansões celestiais. O limpo de coração subirá, não porque ele é limpo de coração porque faz coisa boa, mas porque ele foi perdoado, ele foi restaurado. Você pode ficar de pé no seu lugar? Os limpos de coração tiveram seu coração purificado por Deus, e o céu o aguarda. Você pode orar comigo nessa noite? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua santa, gloriosa, tremenda palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, sabemos que estamos na terra de passagem. Nosso intuito no céu, Pai, é ver o Senhor. Está aqui para ver o Senhor face a face. Ver como o Senhor é, Deus, da beleza da tua santidade. Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração purificado, dá-nos um coração limpo, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e que possamos como igreja do Senhor, manifestar a santidade do Senhor na vida dos homens. Oh Espírito Santo de Deus, num mundo corrupto, pecaminoso como este que estamos vivendo, precisamos ter um coração purificado pelo poder da tua palavra. Vem nos ajudar, Senhor. Vem, Senhor, nos ajudar, Senhor, a viver as tuas santas palavras. Abençoa o teu povo e que o teu nome seja glorificado, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu quero te dizer, os limpos de coração, o céu te espera. Para os limpos de coração, o céu te aguarda. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, aplauda o Senhor, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amanhã às 19 horas tem monte.